Os vilões de Dragon Ball são muito marcantes, principalmente os do Dragon Ball Z, sendo Freeza um imperador malvadão, Cell o significado de perfeição e Kid Buu simplesmente maligno e gosta de destruir as coisas. Mas muitos críticos da obra dizem que os antagonistas de Dragon Ball são sempre os mesmos arquétipos de vilão. Forte, que é derrotado pelos heróis, aí aparece um mais forte, que é derrotado pelos heróis, aí aparece um mais forte, que é derrotado. Nesse vídeo eu coloquei a mais inteligente do mercado para mergulhar nessa questão com duas opiniões. A opinião 1, que defende que os vilões de Dragon Ball são todos iguais, e a opinião 2, que argumenta que cada vilão possui sim sua singularidade. Onde vou começar com o tema inicial e em seguida cada EA escolherá os próximos temas, possuindo 2 rounds cada tema e um tempo limitado para responder. Começando com a opinião de que os vilões são iguais. Os vilões de Dragon Ball seguem um padrão repetitivo, surgem como ameaças insuperáveis, mas eventualmente são superados pela determinação dos heróis. Seja Freeza, Cell ou Majin Buu, todos compartilham motivações simplistas, como dominar, destruir ou buscar poder absoluto. A repetição de arquétipos, como o vilão arrogante que subestima Goku, reforça a ideia de que falta diversidade criativa na construção dos antagonistas. Embora compartilhem elementos de poder e conflito, os vilões de Dragon Ball são únicos em suas histórias, personalidades e métodos. Freeza é o conquistador cruel, Cell representa evolução e perfeição, e Majin Buu mistura caos com uma evolução emocional surpreendente. Cada vilão reflete temas diferentes, enriquecendo a trama e trazendo desafios variados para os heróis. A diversidade está nos detalhes. Primeiro tema será motivação dos vilões. As motivações dos vilões são previsíveis: busca por poder ou destruição. Freeza quer dominar, Cell busca ser perfeito e Majin Buu quer caos. Não há profundidade ou variação significativa. O padrão de ameaça crescente torna as histórias pouco criativas, mantendo os vilões limitados ao papel de desafios temporários. As motivações dos vilões variam com suas personalidades e histórias. Freeza é movido por ganância e controle, Cell busca a perfeição como resultado de sua criação, e Majin Buu é guiado por impulsos caóticos e evolução emocional. Cada vilão traz uma perspectiva distinta à narrativa. Mesmo com diferenças superficiais, a essência das motivações dos vilões é sempre simples: desafiar os heróis para testar seus limites. A destruição e a sede de poder são justificativas repetidas. Essa repetição sugere uma falta de inovação, focando mais nas batalhas do que na profundidade dos antagonistas. A diversidade nas motivações reflete a evolução da narrativa. Freeza simboliza tirania, Cell explora a busca científica pelo perfeito, e Buu questiona a imprevisibilidade do caos. Esses temas enriquecem a trama e criam dinâmicas únicas entre vilões e heróis, indo além de simples lutas. Agora a opinião 1 escolhe o tema. Eu escolho o tema: impacto dos vilões na história. O impacto dos vilões na história é sempre o mesmo: eles forçam os heróis a ficarem mais fortes. A fórmula repete o ciclo de ameaça, treinamento e vitória de Goku e seus aliados. Não importa quem seja o vilão, o efeito final é previsível e padronizado, tornando suas contribuições à trama pouco memoráveis. Cada vilão impacta a história de maneira única. Freeza trouxe a luta ao espaço, expandindo o universo. Cell introduziu o conceito de evolução, gerando tensão em várias frentes. Majin Buu trouxe imprevisibilidade, forçando estratégias criativas. Esses impactos variam, enriquecendo a trama e marcando cada arco. Embora os detalhes mudem, o impacto final dos vilões é sempre o mesmo: elevar o nível de poder dos heróis e garantir uma vitória previsível. O ciclo repete-se sem trazer mudanças duradouras ao universo ou aos personagens. A história avança, mas o papel dos vilões permanece essencialmente funcional e repetitivo. O impacto dos vilões molda os personagens e a história. Freeza motivou Goku a despertar o Super Saiyajin, Cell trouxe o sacrifício de Gohan como líder, e Buu marcou a passagem de Goku para mentor. Esses antagonistas criaram momentos únicos que transcendem o combate, moldando o legado de Dragon Ball. Agora a opinião 2 escolhe o tema. Eu escolho o tema: evolução visual dos vilões. Cada vilão tem uma evolução visual que reflete sua identidade e transformação. Vegeta começa como um príncipe guerreiro arrogante, mas seu visual evolui conforme sua jornada de redenção. Majin Buu, em suas várias formas, representa sua instabilidade e caos interior.
Personagens como Dabura e Beerus têm designs únicos que se distanciam dos padrões convencionais, mostrando como o design visual pode enriquecer a narrativa, transmitindo suas motivações e papéis de maneira única. Embora os vilões de Dragon Ball apresentem variações visuais, a evolução segue um padrão repetitivo. Vegeta, Nappa, Raditz, entre outros, têm mudanças visuais apenas para reforçar sua força crescente. A estética de personagens como Frieza, Cell, e até o Android 17 e 18, buscam um visual imponente, mas sem grande inovação. Todos seguem uma linha de aparência ameaçadora, mas sem profundidade ou personalização significativa que se destaque realmente entre eles. Cada vilão traz uma identidade visual única que reflete sua história e evolução. Baby, com seu visual alienígena e esquelético, representa sua origem e transformação em algo mais impiedoso. Zamasu, com seu design celestial e inorgânico, traz uma aparência que reflete sua visão distorcida de a perfeição. A diversidade de formas, desde o estilo orgânico de Frieza até o esquelético de Majin Buu, acrescenta nuances à identidade dos vilões. Apesar de mudanças estéticas, os vilões continuam com a mesma fórmula visual, poder crescente e aparência agressiva. Exemplos como o Android 17 e 18 têm formas humanas, mas ainda seguem o mesmo padrão ameaçador. Mesmo vilões com design diferente, como o Baby ou Zamasu, acabam retomando essa ideia de um antagonista com formas monstruosas ou evoluídas, sem muita originalidade. A estética busca impacto imediato, mas não transmite complexidade. Novamente, a opinião 1 escolhe o tema. Eu escolho o tema, Inteligência dos Vilões. A inteligência dos vilões de Dragon Ball segue um padrão limitado, muitos são poderosos, mas falham em estratégia e sofisticação. Frieza e Cell, apesar de suas habilidades, muitas vezes subestimam seus oponentes, levando à sua derrota. Vilões como Majin Buu nem chegam a planejar, atacando por impulso. A falta de inteligência estratégica impede que esses antagonistas sejam mais do que apenas obstáculos de força, tornando-os previsíveis e rasos. Embora alguns vilões sejam impulsivos, como Majin Buu, outros demonstram grande inteligência. Frieza, por exemplo, usa a manipulação e o medo como armas, e Cell apresenta uma inteligência maquiavélica ao criar armadilhas. Zamasu é um exemplo de vilão com um plano elaborado e filosófico, buscando o domínio universal. Cada vilão tem um nível de inteligência que complementa sua estratégia e motivações, tornando-os complexos. Embora alguns vilões exibam inteligência, como Frieza e Cell, a maioria deles falha em apresentar uma estratégia consistente. A abordagem deles é previsível, vencer pela força e subestimar os heróis. Mesmo vilões como Black Goku ou Dabura têm inteligência limitada, usando seus planos mais como artifícios temporários do que uma verdadeira estratégia mental, o que impede uma evolução mais interessante de suas habilidades intelectuais. A inteligência dos vilões varia de acordo com seus objetivos. Frieza não só é estrategista, mas também usa o psicológico para manipular os outros. Cell, além de ser inteligente, manipula eventos com uma visão de a jogo. Zamasu, com seu plano filosófico de exterminar a humanidade, demonstra uma visão profunda e planejada. Majin Buu, sendo mais primitivo, destaca-se pela imprevisibilidade. Cada vilão possui uma abordagem única para alcançar seus fins. Novamente, a opinião 2 escolhe o tema. Eu escolho o tema, Desenvolvimento emocional dos vilões. O desenvolvimento emocional dos vilões em Dragon Ball varia profundamente. Frieza, por exemplo, demonstra uma arrogância inabalável, mas é forçado a confrontar suas limitações diante de Goku. Cell tem um ego que se despedaça quando percebe que não é invencível, enquanto Majin Buu passa de uma criatura sem emoção para uma entidade que lida com sentimentos mais complexos, como a amizade. Cada vilão tem um percurso emocional distinto que reflete suas falhas e evolução. O desenvolvimento emocional dos vilões de Dragon Ball é superficial. Muitos, como Frieza e Cell, permanecem essencialmente os mesmos, com suas emoções limitadas à arrogância e raiva. Majin Buu, por ser instável, também não mostra um real crescimento emocional. A mudança emocional é pontual, mas não há profundidade ou verdadeira transformação psicológica, tornando os personagens previsíveis e repetitivos. Eles são moldados mais pela trama do que por um real desenvolvimento interior. Embora a maioria dos vilões comece com motivações de poder, como Vegeta e Nappa, a jornada emocional deles é mais complexa. Vegeta, por exemplo, passa de vilão para um aliado, com uma luta interna sobre sua lealdade e orgulho. Raditz, apesar de ser um vilão de pouca profundidade, tem um confronto emocional com seu irmão Goku, revelando seu lado mais humano. Outros vilões,
como Zamasu e Baby, têm suas motivações mais filosóficas ou emocionais, desafiando heróis com questões de justiça e identidade. Cada vilão tem seu próprio arco emocional. O desenvolvimento emocional dos vilões é sempre um processo limitado. Mesmo personagens como Vegeta e Nappa, que começam como antagonistas, acabam mostrando pouca evolução emocional genuína. Vegeta, por exemplo, se redime, mas sua motivação continua centrada em orgulho e poder, sem uma real mudança de valores. Personagens como Raditz e Burter também seguem o padrão de vilões que não enfrentam um desenvolvimento psicológico significativo, mas sim uma mudança de perspectiva quando derrotados. Conclusão final do debate para encerrar. Ao longo de Dragon Ball, os vilões, apesar de suas diferentes formas e poderes, seguem um padrão repetitivo que limita a originalidade da série. Suas motivações são previsíveis e frequentemente superficiais, com pouca profundidade emocional ou estratégica. As mudanças visuais ou no poder são apenas variações de uma fórmula que nunca evolui de forma significativa, fazendo com que os vilões se tornem mais um obstáculo temporário do que personagens com complexidade real. Os vilões de Dragon Ball possuem personalidades, histórias e motivações distintas que enriquecem a narrativa. Seja pela complexidade emocional de Vegeta, a manipulação de Frieza, ou os dilemas filosóficos de Zamasu, cada antagonista traz algo único para a trama. Suas jornadas emocionais e os desafios que impõem aos heróis variam, criando uma diversidade que transforma cada vilão em uma peça essencial para o desenvolvimento da história, indo além de simples obstáculos. Esse foi o vídeo, pessoal. Comente qual o seu vilão favorito de Dragon Ball. Também qual opinião você acha que está certa. E temas que vocês querem ver aqui no canal. Curtam o vídeo se assistiram até aqui e até o próximo debate.